noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao terceiro mini curso do Circuito de Verão. É um grande prazer ter vocês conosco. E esse projeto, na verdade, ele foi feito em parceria com os nossos professores, que estão também conosco muitos anos, trazendo o seu conhecimento, compartilhando toda a sua prática clínica. Então, o que a gente deseja hoje é que vocês aproveitem bastante e usufruam do conhecimento que nós teremos hoje no nosso mini curso, cujo tema é Intervenção Fonoaudiológica no Traqueostomizado. E nós convidamos a querida doutora Andressa Freitas, que é fonoaudióloga do Instituto Nacional de Câncer do INCA e vice-coordenadora do Laboratório Interdisciplinar de Cabeça e Pescoço do INCA. Então, eu gostaria de convidar a doutora Andressa para começar o nosso mini-curso. Aqui eu passo a palavra, então vou interromper meu compartilhamento e te libero para compartilhar. Amém. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer primeiro o convite, agradecer a presença de todos, e eu espero que a gente consiga fazer uma conversa bastante proveitosa sobre um tema que eu tenho visto, eu acredito que todos têm visto, que teve um crescimento da importância, principalmente para aqueles que trabalham com disfagia, nesse último ano. A gente vai conversar aqui agora, eu tentei trazer um pouco de evidência científica, porque a gente está se baseando eu não sei se vocês estão reparando que a gente está se baseando em estudos anteriores, em experiências anteriores. Provavelmente tem pessoas aqui que têm mais tempo até de estrada do que a gente. Eu acho que nesse momento de pandemia, que a gente não sabe quase nada sobre uma doença, esse acúmulo de ideias e de estudos que vai fazer com que a gente embase nossas técnicas e a gente possa construir um novo saber que está aí na nossa frente, que a gente vai, com a união de todos, passar e seguir adiante. Então, o tema hoje é esse manejo na traqueostomia desses pacientes que a gente vai acompanhar ao longo da trajetória da fonoaudiologia. Então, eu trouxe um pouquinho da história, que eu acho muito interessante a gente saber de onde tudo isso começou, né? A traqueostomia ela é uma cirurgia mais antiga de que se tem notícia, sendo referida a aproximadamente 5.600 anos, provavelmente foi realizada no Antigo Egito e com certeza na Babilônia. Relatos são encontrados esporadicamente na literatura, do 2º ao 18º século, e estudos bem documentados começaram a surgir a partir de 1900. Apesar disso, pouco conhecimento da anatomia e os maus resultados obtidos dificultaram a sua aceitação. Só em 1546 que um italiano, Antonio Musa, ele realizou um primeiro caso que foi documentado com sucesso. E esse paciente ele sofria de um abscesso laríngeo e se recuperou do procedimento cirúrgico na época. Vocês podem reparar que quase 200 anos depois, a gente perdeu uma figura pública muito importante. Foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. Segundo o relato, o que se tem notícia é que ele fez a sua jornada diária normal, infelizmente num clima pesado de inverno, e ele desenvolveu uma dor de garganta, um tipo de febre da malária durante o dia seguinte, que o deixou de cama. Vários médicos foram chamados para ver o presidente, entre eles um amigo pessoal, James Craik, e alguns colegas, e ele com seus amigos, diagnosticaram uma inflamação de garganta acompanhada por febre, inchaço e dor ao engolir. 3 médicos foram mais ativos no tratamento do presidente e prescreveram chá de sálvia com vinagre para gargarejar. A gente lembra da vovó, né? Mas vocês podem imaginar, a gente que trabalha com disfagia, como isso pode ter piorado a situação do presidente. Há relatos que ele quase se sufocou com esse tipo de chá. E um dos médicos mais jovens chegou a sugerir uma traqueostomia para ajudar a aliviar a obstrução da garganta. Mas a sua sugestão foi considerada inútil e irresponsável, pois no final do século XVIII o procedimento ainda era considerado muito arriscado. Então, os outros 2 médicos preferiram métodos tradicionais na época, sangramento por arteriotomia, e que foi realizado aproximadamente 4 vezes durante aquela madrugada. E foi uma dos motivos que acabou enfraquecendo mais o presidente
e ele acabou falecendo naquela noite. Então, a gente fica pensando que se uma traqueostomia tivesse sido realizada, ele poderia ter sido salvo naquele dia. E a traqueostomia, ao longo da história, o estudo dela vem sendo aprimorado justamente por situações muito parecidas com a que a gente está vivendo hoje. A gente vai notar um novo crescimento do aprimoramento desse estudo da traqueostomia em 1883, justamente durante uma epidemia de difteria que ocorreu na Europa. A traqueostomia foi resolutiva em aproximadamente 25% dos casos da obstrução da via aérea superior. E ele ainda era um procedimento de escolha para assegurar a via respiratória livre em situações de emergência, mas ele não era ainda plenamente aceito e o procedimento era associado a uma alta mortalidade ainda. E ele era tido como a última opção, praticamente realizado no final da sufocação dos pacientes. Mais à frente, a gente teve outras epidemias, a seguir teve poliomielite, e a traqueostomia, assim, ela foi tendo aprimoramentos e a gente chegou ao que a gente tem hoje. Então, o que a gente tem de indicação hoje de traqueostomia é uma obstrução da via aérea superior. E ela pode ser ocasionada por anomalias congênitas, corpos estranhos na via aérea superior, trauma cervical. Eu não sei se todos sabem, eu sou do Hospital Municipal Salgado Filho, que é um hospital de trauma. Então, a gente tem muita traqueostomia em pacientes com acidente de carro, de moto, enfim. Neoplasias, eu acho que eu tenho mais, as pessoas me conhecem mais pelo INCA, então a gente tem muita traqueostomia em situações de oncologia, algumas localizadas na via aérea superior, o tumor, né, o cisto do tumor localizado na via aérea superior, algumas outras eletivas, que são para proteger justamente, para garantir uma via aérea segura em algum outro tipo de cirurgia de cabeça e pescoço, paralisia bilateral de corda vocal. Agora, a situação que a gente enfrenta muito, intubação orotraqueal prolongada, edema devido a queimaturas, infecções, enfim. E para facilitar, isso é uma situação controversa, mas a gente ainda tem uma indicação formal desse tipo, para facilitar a aspiração de secreção das vias aéreas respiratórias baixas. Algumas pessoas dizem que dificulta, outros que facilita, mas ainda é uma indicação formal para esse tipo de situação. Então, aqui eu trouxe uma videolaringo de um paciente que está com uma via aérea quase totalmente obstruída e que ele saiu desse exame, é um tumor, provavelmente maligno, uma recidiva. Esse paciente já era acompanhado pelo serviço e eu vou colocar aqui de novo. Então, esse paciente, vocês podem reparar que você quase não vê luz glótica e a gente precisa garantir uma via aérea. Até você pode ver que quando ela força um pouco a respiração, é uma moça, né, uma senhora, ela consegue respirar um pouco, mas é realmente um pertuto muito estreito e é uma indicação de traqueostomia. Então, é um procedimento realizado com mais frequência nos pacientes sob ventilação mecânica prolongada ou após a dificuldade do desmame. No caso da ventilação mecânica prolongada, o número de traqueostomias realizadas de 93 a 2000 aumentou cerca de 200%. Isso também por conta da confiança que a curva de aprendizagem que as equipes vêm tendo com o manejo desse tipo de paciente. Atualmente, para o acesso rápido à via aérea, a intubação orotraqueal ainda é a primeira opção. Ninguém vai chegar numa emergência e vai traqueostomizar o paciente, a menos que seja infinitamente necessário. Então, a intubação orotraqueal ainda é a primeira opção, porque ela é realizada com baixa taxa de complicação, é relativamente fácil e rápido. Então, a traqueostomia ficaria, nesses casos, na possibilidade, num segundo momento, num caso de dificuldade desse desmame, dessa ventilação inicial. Então, quais são os benefícios da traqueostomia nesse paciente, principalmente que tem uma ventilação mecânica? A menor incidência de lesões na laringe em relação à intubação orotraqueal prolongada, facilitar a limpeza da árvore traqueobrônquica e a higiene oral. Vocês podem imaginar como é difícil a higiene oral de um paciente com tubo oral. E quando a gente pensa em situações de CTI, quando a gente vê que a higiene oral já foi responsável por mais de 50% da redução dos índices de pneumonia, como isso é importante para esses tipos de pacientes que já estão em situação drástica, né? Delicada, em situação médica, enfim. Ele diminui a incidência da estenose subglótica, porque a gente consegue manipular melhor o cuff e fazer melhor esse manejo e o desmame. Abrevia e facilita o demame do respirador, porque a equipe ela tem mais
receio, ela tem mais cuidado para fazer um desmame direto da intubação orotraqueal do que uma traqueostomia. Porque você há de convir que se um paciente estiver com um tubo orotraqueal e você tirar o tubo dele e ele fizer, por exemplo, uma oclusão da via aérea pelo motivo que for, você vai ter que fazer uma traqueostomia de urgência. Então, é uma situação de risco e de bastante tensão para a equipe naquele momento. E o que não acontece com uma traqueostomia, você tira o ventilador, a gente tira o ventilador, o próprio fonoaudiólogo tira ali o ventilador para fazer uma aspiração, para fazer um teste, e não necessita de uma equipe preparada para um acidente, uma situação de maior gravidade para aquele paciente naquele momento. Possibilidade de alimentação por via oral. Um paciente com intubação orotraqueal, ele não pode nem fazer nenhum teste, nenhum tipo de estimulação gustativa. O paciente traqueostomizado, ele já pode fazer, com volumes diversos, dependendo do manejo do cuff. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso na frente, mas isso é uma possibilidade que a gente alcança com a traqueostomia. A gente pode transferir esse paciente precocemente para uma unidade intermediária. Ele pode ficar sem cuidados mais avançados. E, obviamente, propiciar mais conforto, facilitar a mobilização e a comunicação do paciente. O paciente que tem uma intubação orotraqueal, ele fica pouquíssimos momentos acordado, porque realmente é muito desconfortável para ele. E o paciente com uma traqueostomia, ele tem mais possibilidade de ficar maiores momentos, ele tem mais possibilidade de falar com a família, de ter uma visita e até se comunicar com a equipe para poder falar de necessidades do que ele está tendo no momento, né? E quando é que a gente faz essa transição, né, da intubação orotraqueal para uma traqueostomia? Frequentemente, a traqueostomia ela é realizada eletivamente entre o 7º e o 14º dia, quando a previsão da manutenção da ventilação mecânica é superior a 2 semanas e após a falha do desmame. Isso tudo, mais na frente eu vou citar um artigo do Reza Shaki, o professor, que é muito sábio quando ele fala que tudo isso é multifatorial. E, obviamente, essa situação também é multifatorial. É por isso que a traqueostomia ela é uma situação que ela necessita de uma equipe multidisciplinar bem formada e especialista. Porque, obviamente, um paciente fala assim, a equipe do CTI nunca indicou uma traqueostomia no primeiro dia que o paciente chegou no CTI, óbvio que já. Um paciente com tumor de boca avançado, sem diagnóstico, que vai precisar ainda fazer uma biópsia, vai precisar ficar ainda esperando uma deliberação do tratamento por mais de 14 dias, que a gente tem uma previsão. A gente não vai deixar aquele paciente com insuficiência respiratória ou com tubo. É claro que a gente vai partir para uma traqueostomia mais precoce, vamos dizer assim, para dar um conforto para o paciente, até para o manejo da equipe. Então, em média, a gente tem uma expectativa de 14 dias quando a gente acha que aquele paciente vai sair nesse tempo, e logo depois a gente partiria para uma traqueostomia, justamente para preservar o que nós fonoaudiólogos, vamos tentar reabilitar um processo mais avançado, que é a função laríngea. Então, a indicação mais comum da traqueostomia é a necessidade de uma ventilação mecânica prolongada. Apesar da realização de traqueostomia em grande número, a gente tem feito cada vez mais nos pacientes sob ventilação mecânica, as indicações, o momento dessa realização, a técnica operatória ainda são muito controversas. Os principais questionamentos são a realização precoce ou tardia, será que a gente mantém o tubo mais tempo ou não? A avaliação a longo prazo do desmame da ventilação mecânica e a duração desse desmame. Será que ele vai ser mais precoce? Será que a gente vai tirar mais fácil e não vai ter mais nenhum tipo de pertuito ali para se a gente precisar manejar? Ou, enfim, isso são dúvidas que a gente se coloca o tempo todo. E para a gente falar um pouco da traqueostomia, a gente não pode deixar de falar da onde a gente está afetando, né? Que é a anatomia da traqueia. A traqueia é um tubo cartilaginoso e membranoso na sua parte posterior, ele é em formato de C. Ele se estende da cartilagem cricoide até a bifurcação da traqueia, então vai de C6 a T5, mais ou menos. Possui de 16 a 22 anéis, com extensão de 10 a 12 centímetros. E tem uma vascularização por ramos da tireoide superior e inferior e ramos das artérias brônquicas. Já aqui eu quero chamar a atenção para os fonoaudiólogos que a proximidade dessa incisão cirúrgica é muito grande com a laringe. A gente tem a aula é curta, né? A gente não consegue conversar sobre tudo que a gente precisaria, mas a gente tem a traqueostomia em si, que ela é realizada nos anéis traqueais, e a cricostomia
que é realizada no ligamento cricotireoide. E nessa situação, a gente ainda tem mais risco de uma lesão nas estruturas laríngeas. Mas mesmo uma traqueostomia, que é um pouco mais abaixo, a gente tem ali uma proximidade muito grande e o risco da gente ter ali uma alteração, não só na anatomia, que seria uma coisa mais drástica, mas tudo na fisiologia desse sistema de válvulas que é a traqueia, que vai propiciar uma segurança nessa deglutição e com o correto manejo dessas secreções para um desmame da traqueostomia mais seguro. Então, quais são as estruturas de risco logo nessa execução da traqueostomia? A glândula tireoide, a gente tem até alguns relatos de que lesões na tireoide durante uma traqueostomia. A veia jugular anterior, nervo laríngeo recorrente. Então, não é incomum em traqueostomias de urgência, não eletivas, né, um acidente, a gente vê paralisias de prega vocal, lesões na artéria carótida comum, artéria tireoide e na veia inominante. Então, a gente pode observar aqui logo de início que a gente tem um risco de sangramento muito grande. O que chama atenção para um fonoaudiólogo? Que a gente respeitar o início e a deliberação da equipe como um todo do momento que a gente vai começar a abordar esse paciente. Pacientes, por exemplo, com dificuldades de coagulação, plaquetopenias e, enfim, diversas situações que a gente tem maior risco de sangramento, a gente sabe que a manipulação ali, ela pode ocasionar um sangramento. Você imagina você desinsuflando um cuff, fazendo o paciente tossir mais vigorosamente, e ali você tem uma lesão oncológica, você propicia um sangramento por conta da grande número de vascularização que você tem ali na região. Então, é uma situação que não é simples, ela requer uma prática e um cuidado extra. Então, aqui eu trouxe um vídeo que está mais acelerado, porque senão a gente ficaria aqui 2 horas, da realização de uma traqueostomia. A equipe está realizando, a equipe do INCA, então a cabeça e pescoço, vários médicos, né, cirurgiões gerais, torácicos, fazem a traqueostomia, mas a cabeça e pescoço ela tem alguns pormenores, ela faz essa incisão horizontal. Você pode ver que é uma cirurgia que não tem muito sangramento, como a gente pode supor, né? Alguém podia perguntar se a gente tem muito sangramento no momento da traqueostomia. Quando ela é bem realizada, não. Você pode ver aqui a passagem ali do tubo de traqueostomia. Aqui é outro, eu acho que a gente tem uma passagem do tubo. Você pode ver que eles vão cortando os planos devagar. Ele não faz um corte único e abre de uma vez. Normalmente você tem 2 pessoas realizando uma traqueostomia, um enfermeiro e um cirurgião, ou 2 cirurgiões, enfim, um residente, tá? Um bisturi. Isso aqui é uma cirurgia eletiva, então o paciente está no centro cirúrgico, ele vai fazer alguma cirurgia de cabeça e pescoço logo depois, tá? E aqui a passagem do tubo, vocês vão ver bem a traqueia aqui agora. Ele vai tirar para a gente poder ver. Aqui, esse azul, vocês conseguem ver o fio guia, que é uma parte importante, porque ele está tracionando a traqueia próxima à pele, para que ele possa não fazer um falso trajeto. Deixa eu colocar de novo para vocês verem que a traqueia lá é bem próxima à pele, porque ele está tracionando. E na execução de uma traqueostomia definitiva, esse anel traqueal, ele é colocado ali junto à pele, né? Eles têm um ponto na pele, justamente para dificultar a formação desse falso trajeto. Aqui o cuff, né? Ele vai insuflar o cuff aqui para poder ele realizar a cirurgia. Então, a comunicação da traqueia com o meio externo, ela permite uma redução de 10 a 50% no espaço morto anatômico, o que reduz a resistência e aumenta a complacência pulmonar, favorecendo pacientes com reserva pulmonar reduzida. É uma medida extremamente necessária em muitos casos, além de ser uma veia aérea mais segura, mais fácil de ser retirada e colocada do que a cânula de intubação orotraqueal, obviamente, e não aumenta a incidência de pneumonias. Muitos artigos reforçam isso, como a gente pensava no passado que a gente aumentava e, na verdade, a gente não aumenta. Quais são as complicações da traqueostomia que são imediatas? Apneia,
edema pulmonar, sangramento, como eu já comentei, pneumotórax e pneumomediastino, lesão nas estruturas adjacentes, nervo recorrente, esôfago, enfim, e broncoaspiração de sangue. Por isso que nesse momento inicial, mais uma vez, a gente tem que estar a equipe tem que estar em muita consonância para a gente conseguir fazer os tempos adequados, a gente iniciar o atendimento no paciente no momento mais correto e a gente não favorecer o aumento dessas complicações. As complicações da traqueostomia que são precoces, não são imediatas, são precoces, mantém-se o sangramento, aqui a tosse, a gente pode provocar a tosse, a responsabilidade do fonoaudiólogo aqui. Obstrução por sangue e secreção, porque essa traqueostomia tem que ser continuamente limpa. Isso é um trabalho da equipe inteira, eu não coloco que é um trabalho só da enfermagem, porque a gente vai lá fazer a estimulação do paciente, então a gente tem que ver a obstrução dessa traqueostomia, comunicar à equipe se a gente precisa estar sentindo alguma obstrução naquela cânula para fazer a troca, enfim. Traqueítica, uma inflamação ali local, infecções, deslocamento do tubo com falso trajeto, isso aqui é uma situação muito comum, tá? Aqui eu trouxe uma foto para a gente poder ver o que significa isso, por isso é importante aquele fio guia, onde a traqueostomia ela entra nesse tecido anterior à traqueia e o paciente, principalmente se ele não tiver em ventilação mecânica, você pode achar que ele está ventilando e na verdade ele não está. E um sinal muito claro que o paciente está com uma obstrução ou está com falso trajeto, é quando você chega no quarto, um paciente que já está numa fase de representação mais avançada, você fala um bom dia e ele responde para você bom dia. Se o paciente não está com nenhuma obstrução, um êmbolo, o dedo, na traqueostomia, ele não pode estar produzindo ar, né? Ele não pode estar produzindo voz. Então, alguma coisa de errado está com aquela traqueostomia. E efizema subcutâneo, que é justamente quando você ventila esse paciente no falso trajeto e esse edema, esse ar, ele vai acabar fazendo um efizema nesses tecidos peritraqueostomia e você vai ver o paciente um pouco mais inchado. A equipe é uma situação que a equipe logo observa e vai conduzir. Então, as complicações tardias, o que a gente pode ver já no momento mais tardio desse procedimento? Lesão dos grandes vasos, normalmente por causa de saliva, a gente pode, se o paciente tiver alguma fístula, algum trajeto fistuloso, por situações oncológicas, por exemplo, a gente pode ter uma lesão de grandes vasos, isso é uma situação muito trágica com a equipe, porque o paciente tem que sair rápido para um centro cirúrgico, com alguém normalmente segurando ali a lesão, né, o sangramento, que normalmente é grande. Se for uma artéria, vai na parede. Eu não sei se alguém já passou por uma situação dessa, é muito trágica. Então, uma situação que pode acontecer tardiamente. A traqueomalácia, que é a fragilidade, né, a maior fragilidade desses anéis traqueais. E o que a gente observa é uma das questões que a gente fica no que a gente pode estar acontecendo, é justamente quando a gente tira, o paciente ventila bem com a traqueostomia, isso é um sinal, né? A gente tem que acender a luz para quando isso está acontecendo, ele está ventilando bem, você oclui a traqueostomia, até com o êmbolo da seringa, ele ventila bem, ele fala com você, quando você tira a traqueostomia, ele faz falta de ar. A primeira coisa que a equipe fala é que ele está, vamos dizer assim, ansioso. Será que ele está ansioso? Não, ele pode estar com uma traqueomalácia. A traqueia fecha quando ele respira, né? O tubo estava garantindo ali a perviedade da traqueia. Então, uma situação que pode acontecer. Uma astenose traqueal, que é uma traqueostomia prolongada, pode ocasionar uma estenose. Uma fístula traqueosofágica, isso é uma situação muito comum, infelizmente, em situações de emergência. Eu pego diversos no Hospital Municipal, porque eu acredito que a maior urgência da realização da traqueostomia, da intubação, faça com que, às vezes, o cirurgião tenha menos acurácia do que está fazendo, e às vezes ele pode lesar ali o esôfago. E como é que isso vai se apresentar para o fonoaudiólogo? Uma disfagia que a gente não consegue resolver de jeito nenhum. Pense numa fístula traqueosofágica. Essa situação é clássica. O paciente, ele chegou numa emergência, ou pode ser uma doença como uma oncológica que pode estar ali crescendo e causando uma fístula, né? Infelizmente, isso a gente tem que levar em consideração. Mas eu vejo muitas vezes numa emergência, é mais comum para mim,
nesses casos. Então, o paciente chegou de emergência, um acidente de moto, ele teve um trauma cervical, fez uma traqueostomia de urgência, CTI, ventilação mecânica. E já de cara a equipe fala, olha, saindo aspecto salivar, né, aquela secreção de aspecto salivar, peritraqueostomia ali, abundantemente, a primeira hipótese está com uma disfagia muito grande. E você trabalha o paciente, às vezes o paciente jovem, que não tem uma lesão neurológica tão grande assim, e você... Perdão, meu despertador. Essa é a hora de eu ir para casa, quando eu estou na rua, para me chamar a atenção. Então, você está fazendo um trabalho com o paciente, você está, elevação laríngea ok, tem uma voz boa, ele obedece o comando, você está vendo a injeção boa da saliva, enfim, né? Ele tem uma possibilidade de injeção boa, e você faz o teste, ele aspira o Blue Dye, aspira saliva muito abundantemente. Então, quando você estiver diante desse caso, pense numa fístula traqueosofágica. Isso não é incomum e a gente, às vezes, tem baixa suspeição, apesar de tudo. É claro, o distúrbio da deglutição, quanto mais tempo a gente tem de ventilação mecânica, de desuso dessa região superior, vocês vão ver nas evidências que eu trouxe, a gente tem muito essa prerrogativa. Você vai ter uma laringe que não vai estar funcionando, paralisado, ele não vai estar falando, sabe-se lá quanto tempo, às vezes meses, o paciente pode ficar meses num CTI. Então, ele vai ter cada vez mais o favorecimento desse distúrbio da deglutição. E o granuloma, que eu trouxe aqui uma foto para vocês, que é uma presença de um tecido de granulação peritraqueostoma, e isso muitas vezes é dolorido, você dificulta, quando a gente pede para o paciente ocluir com o dedo, ele tem dificuldade por conta dessa região mais dolorida, e é uma situação que pode dificultar a nossa reabilitação e também não é incomum, tá? E vamos entrar um pouco nessa traqueostomia e disfagia, que é o nosso grande assunto, né? A gente tem várias coisas para a gente poder reabilitar na traqueostomia, comunicação, a gente tem que pensar, nós somos um profissional que a gente atua em várias áreas, então a gente não pode olhar o paciente de uma forma só, então você tem que pensar em qualidade de vida, você tem que pensar em comunicação, a gente tem alguns estudos em andamento que mostram que o paciente que se comunica, principalmente nessa Covid, como a gente teve isso, né? Se comunica com a família, ele tem diminuição dos índices de ansiedade, enfim, né, consegue se comunicar melhor com a família, com a equipe, para dizer o que ele está necessitando e sentindo, enfim. Mas, obviamente, a disfagia é a maior vedete, porque é uma situação que causa maior morbidade em termos de aumento de tempo de UTI, de CTI, e que tem mais estudos focados nesse tipo de situação, né? Então, a traqueostomia é realizada aproximadamente de 10 a 15% dos pacientes admitidos em unidade de terapia intensiva. Eu diria que esse dado é até um pouco reduzido se for comparar com a minha realidade. Eu acho que eu tenho 70% dos pacientes do CTI do INCA com uma traqueostomia e eu acho que 60% do Salgado Filho com uma traqueostomia. Eu acho que a gente tem uma situação, por ser um hospital de trauma e um hospital oncológico, a gente tem mais realizações de traqueostomia, mas deve ser uma média de um hospital geral outro, né, que tenha outras situações. A traqueostomia pode permitir uma redução da sedação, como eu já tinha falado, melhora a segurança e o conforto do paciente e reduz, isso é uma coisa muito importante, os custos gerais do tratamento. Isso é um dado importante para a gente pensar em saúde pública, né? Então, esse é um dado da professora Furquim, que ela confirma que reduz o tempo de internação da UTI, reduz mortes associadas à ventilação mecânica. Todo paciente, ela chama atenção para isso, todo paciente que passou pelo processo de traqueostomia necessita da reabilitação para deglutição, voz e respiração. Então, há um tempo atrás a gente teve um trabalho bem intenso do nosso conselho sobre isso. Eu acho que é inadmissível a gente ter um CTI, uma unidade de terapia intensiva, sem a presença do fonoaudiólogo, dado esse tipo de dado, né, de evidência. E quanto mais precoce for o acompanhamento fonoaudiológico, maiores são as chances de reabilitação desse paciente. Então, em consonância com a equipe, o quanto antes a gente puder começar o trabalho, melhor são as chances de reabilitação. E a gente tem alguns tipos de cânulas que a gente vai poder utilizar nesses pacientes, né? Que
Normalmente, quando a gente pega o paciente, ele já está com uma cânula plástica, é a primeira cânula normalmente que eles botam, mas a gente tem outros tipos que vão variar. A metálica, né? Eu não sei se vocês já viram, eu trouxe umas fotos, e vão variar em tamanho, porque a gente pode, esse aqui é até uma criança, não sei se vocês conseguem reconhecer, tem um pijama de bichinho aqui, né? Que podem ser, a traqueostomia pode ser realizada em adultos e crianças, mulheres, homens, então a gente tem uma variação de tamanho, e isso é muito importante a gente levar isso em consideração, porque uma traqueia pequena, com uma cânula maior, né, do que ela deveria, vai dificultar o nosso manejo num processo de decanulação. Você imagina se a cânula entrar justa na traqueia, ela não vai favorecer a passagem de algum ar, né, mesmo que em menor volume, para a orofaringe, para a via aérea superior. Como é que a gente vai conseguir fazer uma limpeza dessa região superior? Como é que a gente vai conseguir ativar a região glótica? Como é que a gente vai avaliar a coaptação glótica? Então, esse pensamento da cânula, eu sei que às vezes a gente não tem, em muitos hospitais a gente não tem essa fartura de tamanhos, mas isso é uma situação que pode impactar na reabilitação, pode favorecer a falso negativo de teste, embludar, enfim, e a gente precisa levar isso em consideração. A presença ou não do cuff, eu vou mostrar para vocês, que é o balão, que vai impedir ali a dispersão do ar na ventilação mecânica. Depois eu vou falar um pouco mais na frente dele, porque ele é fruto de muitas pesquisas, se ele pode dificultar a deglutição ou não, enfim. E a presença de fenestras, que são justamente frestas que vão facilitar a passagem desse ar para a orofaringe. Então, aqui, algumas fotos. Essa primeira aqui, vocês estão vendo o meu pointer, né? É uma cânula ajustável, quando normalmente o médico ele precisa favorecer, né, o pertuito da traqueia por situações mais distantes dali do segundo, terceiro anel traqueal. Um tumor, por exemplo, na traqueia, ele precisa ultrapassar o tumor, chegar lá embaixo e garantir a permeabilidade da respiração. Então, esse daqui seria uma cânula indicada. Você pode ver que ele consegue aqui, olha, com essa válvulazinha, colocar a altura que ele quer a traqueostomia, né? E aqui ela é uma cânula normalmente valvulada. Aqui na sequência das plásticas, isso aqui é uma cânula Shiley. Aqui a gente consegue ver a subcânula e o balãozinho aqui também, né? Aqui a gente consegue ver melhor o balão. A presença do balão numa cânula, que esse tipo aqui é uma cânula Portex. Esse tipo de cânula, normalmente, ele não tem uma subcânula. E a presença da subcânula, ela é muito importante para esse paciente poder, inclusive, ir para casa. Porque você imagina que, se essa cânula não tiver uma subcânula, como é que a gente vai conseguir fazer a higiene adequada? São questões que a gente precisa levantar quando a gente está acompanhando esse tipo de paciente. O paciente vai com cânula para casa? Se ele tiver uma subcânula, se ele conseguir manejar de forma que ele não fique com uma obstrução, sim, ele vai. E se ele não tiver uma subcânula para poder ir para casa? Isso é um fator de manter o paciente internado. A gente já teve situações do paciente não conseguir uma cânula com subcânula e ele precisar ficar internado até que a gente conseguisse decanular. Aqui uma outra Shiley, aqui com a fenestra, não sei se vocês estão conseguindo ver, um rasgozinho. Então, quando ele está com essa cânula, o ar passa para a orofaringe. E a gente tem aqui o guia para passagem, a subcânula, e aqui alguns apetrechos para oclusão, quando a gente está no processo de desmame. E aqui as duas metálicas. A gente não vê em muitos artigos internacionais a cânula metálica. Eu acho que eles quase não usam mais. A presença da cânula de silicone lá é muito forte, mas a gente ainda usa a cânula metálica aqui no Brasil. Eu defendo o uso, é uma cânula que é até mais barata, e ela tem o paciente ele consegue manejar de forma adequada. Então, a gente ainda tem um uso bastante presente na nossa realidade. Aqui uma cânula metálica sem a fenestra e aqui ela com a fenestra. Ele quer passar, né? Já passou 2 vezes, então agora eu vou deixar ele passar. Então, agora eu vou começar a falar um pouco mais das evidências desse nosso processo de decanulação, tá? E eu só quero chamar a atenção
por uma situação que a gente às vezes passa, é que quando a gente pega um paciente com traqueostomia, a gente precisa saber se aquela traqueostomia ela é temporária ou ela é definitiva. Então, por exemplo, aqui na foto, a gente está vendo um paciente com uma laringectomia total. Aqui, ele está até aqui com o shunt, né, da prótese traqueosofágica. E esse paciente ele não tem laringe. Então, ele não pode passar por um processo de decanulação. É uma traqueostomia definitiva, né? Ele não é uma traqueostomia temporária. E existem outras situações de traqueostomia temporária, uma alteração por uma radioterapia, uma laringe que a gente chama de congelar, ela não tem função mais, uma laringe que é muito demasiada, não tem hipertuto glótico, uma situação de uma traqueostomia definitiva. Uma laringectomia near total, que é quase a retirada total da laringe. Alterações, enfim, severas no funcionamento ou na estrutura da laringe, por traumas, enfim, radioterapia. E aqui no próximo slide, eu tenho aqui, olha, um paciente falando que é uma traqueostomia definitiva. Eu acho que eu preciso tirar aqui o meu fone, senão você não... Que ele vai estar sem o protetor para justamente vocês verem o funcionamento dessa válvula de traqueostomia. Olha. Operei no dia 10, dia 4 de janeiro de 2010. Me sinto bem. Aí continuo. Vocês podem ver que a Como voz é que muito você se sente com a cânula? O que você acha dessa cânula? Acho bem, me sinto bem. É uma das melhores que gosto de usar. Sinto falta dela. Vocês podem reparar que a voz é razoável, apesar dele ter 70% da laringe retirado com a cirurgia. Então, esse é um paciente que não vai passar por esse processo de decanulação. Aqui. Mas, nos pacientes que vão passar, a gente tem que levar em consideração algumas situações para esse processo. Dada a localização anatômica de uma traqueostomia e via compartilhada dos sistemas respiratórios e alimentar, a traqueostomia pode ter consequências indesejadas e até mesmo adversas, apesar de seus benefícios. Muitas vezes é debatido se as traqueostomias aumentam o risco de complicações das vias aéreas superiores, no caso a disfagia, uma dessas complicações, né? A disfagia, se não tratada, ela pode levar a resultados médicos adversos, incluindo complicações respiratórias, comprometimento nutricional e até a morte. Esse é o discurso que a gente sempre faz e que é muito importante a gente manter, porque é uma realidade e muitas vezes ela passa despercebida e a gente só vai saber quando o paciente já está grave, voltando para a ventilação mecânica, enfim. A disfagia pode ocorrer entre 11% a 93% desses pacientes pós-traqueostomia, e essa variação tão grande vai depender da amostra que é coletada esses dados, se a equipe ela tem uma maior especialidade, enfim. E dos métodos diagnósticos também, vocês vão ver que isso vai interferir, mas a gente sabe que ela ocorre e ela, muitas vezes silenciosa, pode passar desapercebida por olhares não tão seguros, né? E isso tudo, a gente sabe que é consequência da própria fisiologia da deglutição, que a gente vai ter ali um componente de válvulas, que vai começar pela base da língua, a oclusão da laringe com a posição das pregas falsas, das pregas verdadeiras, e essa pressão subglótica, que o professor Milton Costa fala muito nos seus estudos, ela é alterada com a presença da traqueostomia. A gente vai ver estudos que vão ser controversos, alguns vão falar que isso vai se interferir, outros não vão interferir, mas se você for pensar nesse sistema de válvulas que ele descreve, a gente vai ter uma alteração se a gente tiver um escape de pressão, e esse alimento que ele é direcionado para o esôfago sob pressão, ele vai ter maior chance de passar para as vias aéreas inferiores. Então, a gente não pode alimentar um paciente com traqueostomia? Claro que pode, mas a gente tem que reforçar os outros sistemas de barreira e a atenção desse paciente, talvez utilizando algum tipo de manobra, sabendo desse risco maior. Essa é a nossa função, né? E a gente sabe que quanto maior é o trauma nessa região, além da traqueostomia, maiores são os riscos da disfagia. Então, dependendo da situação médica desse paciente, se ele tem uma cirurgia, se ele tem um trauma, se ele tem uma laceração, ele vai ter maior dificuldade desse tipo de contração muscular
e a gente vai ter mais dificuldade ainda de ter a resposta na reabilitação desses pacientes, e a gente vai ter que ter mais cautela a reabilitação vai ter que ser mais observada, né, mais de perto. Há várias explicações postuladas de por que a disfagia nesses pacientes pode ser importante, incluindo a entrada sensorial reduzida. A gente vai ter menor possibilidade de passagem de ar pela glote, atrofia por desuso da estrutura laríngea e redução da pressão da aérea subglótica. O desmame da traqueostomia é um processo complexo que muitas vezes é direcionado pela função pulmonar do paciente e pelo estado médico em geral, obviamente. São os principais itens que a gente deve observar antes da gente começar o nosso trabalho. Entre muitos fatores, os determinantes que precedem o desmame da traqueostomia podem incluir a melhora da capacidade respiratória ou ventilatória, o controle da secreção, eficácia da tosse e nível de consciência. Em um esforço para retirar o paciente das vias aéreas artificiais, a equipe multidisciplinar emprega várias estratégias de reabilitação e a fonoaudiologia tem papel central nesse processo. A redução do tamanho da cânula, essas são algumas estratégias, o uso de fenestras, redução da pressão do cuff com a desinsuflação ou oclusão parcial ou total da via aérea artificial, são algumas dessas estratégias que a gente vai comentar mais na frente com evidências científicas. Frequentemente, quando esses métodos são empregados, melhorias na fisiologia da deglutição foram relatadas, particularmente com a eliminação da secreção, tosse e proteção das vias aéreas inferiores. Esse é o discurso que a gente sabe, que a gente escuta desde pequenininho quando a gente está na faculdade. Então, vamos partir agora para a gente ver a evidência desse tipo de manejo da traqueostomia. Vários grupos, até a professora Logman, enfim, já relatavam que o paciente com traqueostomia e ventilação mecânica apresentam risco elevado de aspiração, com relatos de até 87% de ocorrências, com a maioria deles aspirando silenciosamente. Isso não é um dado novo. A aspiração pode resultar em pneumonia, especialmente em uma população já vulnerável. A gente tem que observar quem é a população que a gente está trabalhando. Um paciente idoso, em CTI, que já tem um pulmão, vamos supor, já vulnerabilizado pelo Covid, você pode imaginar que uma aspiração pode ter consequências desastrosas. Apesar da alta taxa de aspiração, muitos indivíduos com traqueostomia e ventilação mecânica podem iniciar a ingestão oral com segurança após a avaliação de uma avaliação adequada de um fonoaudiólogo treinado, o que pode reduzir as complicações de uma alimentação oral insegura. Então, a presença do fonoaudiólogo para esse tipo de situação é primordial. Quando uma traqueostomia ela é realizada, é comum que inicialmente uma cânula de traqueostomia com cuff seja colocada. A razão para o uso de uma traqueostomia com cuff não é reduzir a aspiração. Por favor, a gente tem que tirar esse tipo de pensamento da equipe como um todo. A razão é fornecer o fechamento adequado das vias aéreas superiores para fornecer ventilação com pressão positiva de forma eficaz. Então, esse equívoco é muito comum de dizer que o cuff impede a aspiração. A definição, e aí a gente pode considerar esse tipo de situação muito fácil quando a gente pensa na definição de aspiração. A definição é quando o material, as secreções, alimento, enfim, passa abaixo do nível das pregas vocais, que é a última linha de defesa na proteção das vias aéreas inferiores. Quando o material atinge o balonete do tubo de traqueostomia, ele já foi aspirado. Então, não tem como ele impedir. A única coisa que ele pode fazer, ele pode atrasar a chegada desse material nos pulmões ou, pelo menos, diminuir a aspiração maciça, se a gente conseguir tentar fazer uma aspiração mais frequente no paciente. Mas impedir, ele não vai impedir. Então, como uma traqueostomia vai afetar a aspiração? Na população com traqueostomia, a disfagia costuma ser multifatorial. Isso foi uma frase do professor Reza Shaki e ela tem que basear todos os nossos pensamentos. Nunca é só a traqueostomia, porque ela em si, vocês vão ver em muitos estudos, que ela não vai estar afetando a deglutição, a elevação laríngea, o movimento do ióide. O diagnóstico médico subjacente, o estado geral do paciente e o motivo da traqueostomia são considerações muito importantes. A disfagia pode resultar do impacto dessas condições médicas. Outro fator que pode aumentar o risco de aspiração é que a maioria dos indivíduos com traqueostomia são inicialmente entubados por via oral com tubo de endotraqueal, como eu falei anteriormente.
Estudos que avaliaram a deglutição de indivíduos submetidos à intubação orotraqueal após 24 horas da remoção do tubo mostraram altas taxas de expiração, com grande prevalência da expiração silenciosa. O tubo pode ainda danificar as pregas vocais, principalmente durante a intubação de emergência, intubação múltipla ou extubação. Então, todos esses dados, além da traqueostomia, a gente tem que levantar durante a nossa avaliação do paciente. Ele teve uma intubação orotraqueal de emergência, ele estubou, isso é muito comum, um paciente agitado no CTI, ele se estubou várias vezes e precisou ser reintubado. A gente sabe que isso vai se somando e vai danificando cada vez mais a prega vocal e a proteção da via aérea. Então, são fatores que vão favorecer para essa deglutição afetada. Há alguns relatos de efeitos específicos da presença da traqueostomia da deglutição, principalmente quando o cuff está insuflado. Isso inclui a diminuição da pressão aérea subglótica, a eficácia reduzida do reflexo de tosse, isso é claro. A gente tenta tossir para limpar a voz e sai por aqui. E você tosse de novo e sai por aqui. A gente tem o sistema nervoso, ele tem a característica de adaptar aos nossos reflexos. Então, tu vai ter uma hora que o paciente vai tentar tossir e aquilo ali a glote vai estar tão cheia de secreção que aquele reflexo vai ser reduzido e ele não vai mais tossir pela presença de tosse. É muito comum quando a gente desinsufla o cuff e a gente direciona novamente o ar para a orofaringe, o paciente não tem necessidade de tossir. Ele sente falta de ar, mas ele não tosse. E aos poucos, com o nosso estímulo, ele vai tossindo. Ele é até um pouco desagradável. Eu até explico isso para ele. Olha, você vai precisar tossir. É chato, mas você vai precisar tossir aí uns 10 minutos comigo durante a terapia. Porque quando você vai estimulando, aquele reflexo ele vai aos poucos voltando e a limpeza daquela região vai se realizando. E é uma das prerrogativas do tratamento, da nossa reabilitação. Tem muitos estudos que falam da elevação laríngea prejudicada, outros refutam esse dado. A dessensibilização da laringe por conta desse desuso, enfim. E a perturbação das funções das pregas vocais, tá? O professor Chaki, eu acho que foi um dos primeiros a falar isso, logo depois desse Sasaki, em 1977. E o assunto é tão, vamos dizer assim, requisitado, tão importante, que essa revisão é de 2020, uma revisão sistemática, e você vai ver que, apesar de todo o esforço dos autores, o que eles encontraram foram situações inconclusivas. Essa revisão, ela apesar de buscar na literatura, ela só achou 10 estudos que comparavam uma variedade de modificação da traqueostomia, que incluíam alterações do cuff, presença, ausência, insuflação, desinsuflação, esse manejo, né, no processo de decanulação, métodos de oclusão digital, por válvula de fala, enfim, oclusão total, e uma combinação dessas condições. Eles avaliaram esse tipo de manejo para modificações na deglutição de adultos. Os tamanhos, uma ressalva tem que ser feita, que o tamanho das amostras ele é pequeno, na maioria dos estudos, variando de 10 a 40 pacientes no máximo, com heterogeneidade diagnóstica entre os estudos. Então, é importante a gente ressaltar que um grupo que trabalha com uma população neurológica, ele talvez vai ter um índice de dificuldade, um tempo de manejo, de retirada de cânula muito superior, porque você vai ter alterações de cognição, de alerta, enfim, do que eu que trabalho com câncer, que o paciente vai estar mais acordado, ele não vai ter uma alteração sensorial a priori. Então, esses pacientes, essa amostra variada desse tipo, ela dificulta a gente ter um dado significativo que vai nortear uma conduta geral de todos, assim. Então, desses 10 estudos, 5 usaram a videofluoroscopia para avaliar os resultados da deglutição e 4 usaram a nasofibroscopia. Aí eu não consigo ver todos, mas eu vou olhar para o rostinho de alguns que estão aqui olhando. Qual é o método diagnóstico que a gente usa mesmo no Brasil, no CTI? A gente consegue levar todos os pacientes para videofluoroscopia? Então, a gente tem que ser cético quando a gente lê esses dados e a gente vai comparar com os nossos resultados, né? Outros métodos incluíram manometria e a eletromiografia. Dadas a limitação dos estudos, mesmo assim, com os estudos com avaliações ouro, como a videofluoroscopia, enfim,
incluindo risco de viés, amostras pequenas, com diagnóstico heterogêneo, e ampla variedade de métodos de avaliação, as evidências não foram conclusivas de como é que esse manejo, a modificação nessa traqueostomia, né, oclusão, desinsuflação do cuff, enfim, ela podia afetar a deglutição desses adultos que foram avaliados. Isso é um outro estudo de 2020, especificamente em unidade de terapia intensiva, e o autor começa avaliando, fazendo algumas considerações, né? A incidência de disfagia em pacientes traqueostomizados já mudou de novo para a casuística dele, foi relatada em 30% a 70%. Vários fatores podem aumentar o risco de disfagia nesses pacientes, incluindo, isso é um ponto muito importante que a gente começa a ver agora, a disfagia pré-existente. Quando a gente olhar um paciente com uma traqueostomia que você for avaliar, a gente tem que se perguntar, esse paciente tinha risco de disfagia antes da traqueostomia? Ele era um idoso? Ele podia ter uma presbifagia? Ele já tinha um AVC prévio e ele veio parar aqui por causa de Covid? Ele tinha um Parkinson e sofreu um acidente? E então ele poderia ter uma disfagia? Então, essa disfagia pré-existente, ela está sendo um dado fundamental para a gente nortear os dados que a gente está realizando nas pesquisas daqui para frente. Distúrbios neurológicos, idade e, obviamente, a sedação, o nível de alerta do paciente, né? Em um estudo que incluiu pacientes com distúrbios neurológicos, isso também é um dado importante, 38%, que excluiu 38% da amostra tinha disfunção da deglutição. Ou seja, bem menor do que os 70% que ele está sugerindo lá em cima. E ele mesmo já conclui na introdução, sugerindo que estudos anteriores podem ter superestimado a incidência com base nesse grupo de pacientes. É óbvio que com um grupo de pacientes que só tem neurológicos, a gente vai ter muito mais incidência de disfagia e broncoaspiração, né? 2 estudos australianos descobriram que quase 80% dos pacientes traqueostomizados foram vistos por fonoaudiólogos. Então, a presença do fonoaudiólogo é necessária para esse tipo de manejo. E quais foram os pontos chaves do manejo dessa traqueostomia no processo de acanulação? Gerenciamento do cuff, ele vai elencar esses fatores no artigo, né? A desinsuflação do cuff, precoce do cuff, promove a vocalização e facilita a deglutição e pode reduzir o tempo de internação, o tempo de decanulação e o risco de pneumonia. Alteração e revisão da traqueostomia, coisa que a gente não consegue fazer no IOT, né? Eu já falei lá desde o início, né? A gente consegue trocar, falar que a traqueostomia tá muito suja, tá grande, tá pequena, a gente consegue fazer essa alteração e revisão com mais facilidade. As trocas iniciais da cânula podem estar associadas ao uso precoce das válvulas de fala, ingestão oral e estadias mais curtas na UTI. Otimização da fala e comunicação. As válvulas de fala podem melhorar a distribuição de gás e recrutamento alveolar. A comunicação e a fala impactam significativamente, na qualidade de vida do paciente. E, por último, a otimização da deglutição. A fisiologia da deglutição pode ser adversamente afetada por altas pressões do cuff. Eu vou ter um artigo aqui que vai falar especificamente disso. Apesar da maioria dos pacientes iniciarem ingestão oral com traqueostomia in situ, né, sem tirar, apenas 40% iniciam a ingestão oral ainda na UTI. Então, aqui, se eu fosse sugerir para vocês, nunca fiz um manejo de traqueostomia, por onde eu começo? Por esses itens. Vocês precisam saber gerenciar o cuff, vocês precisam ter conhecimento dessa revisão de traqueostomia, se a gente pode reduzir, se a gente pode trocar, se a gente precisa trocar para uma sem balão, com balão. A gente precisa otimizar a fala e a comunicação por diversos motivos, até porque a gente vai precisar da colaboração do paciente, então ele precisa se comunicar com você mais num processo mais adiantado. E, obviamente, a gente precisa otimizar a deglutição quanto antes. Mesmo no ventilador, mesmo do ventilador. Às vezes o paciente, a gente observa precocemente, porque como eu já sou da equipe já há um tempo, eles já observam que aquele paciente vai ter dificuldade e às vezes ele já está com uma secreção traqueostomia salivar muito grande
e eles já sugerem que aquilo ali é uma disfagia grave, e eles já me chamam para começar a iniciar o trabalho ainda no ventilador. E, Andressa, o que você vai fazer? Ora, vai ter um artigo que eu acho que é da professora Maria Inês que vai falar sobre isso. Vamos fazer a terapia oromiofuncional, vamos melhorar os outros sistemas. Vamos fazer deglutir saliva. Ele pode deglutir saliva no ventilador, por que não? Então, essa otimização da deglutição, quanto antes a gente puder começar, ela vai facilitar o nosso trabalho numa fase posterior. Esse é outro artigo que vai falar do reflexo de deglutição. E o autor também faz algumas considerações. Numa revisão retrospectiva de 113 pacientes, ele descobriu que 95% dos pacientes toleravam a desinsuflação do cuff na primeira tentativa. Isso na realidade dele. Em alguns pacientes, isso pode ser mais difícil, mas ele teve um grande sucesso nesse tipo de situação. Sim, esse é o artigo que vai falar especificamente de cuff, que eu falei para vocês. Esse artigo é muito, muito interessante. Ele não é tão novo, ele é de 2012, mas eu acho que ele fez algumas considerações muito importantes. Eu destrinchei bastante ele para vocês aqui. A estabilidade clínica e as secreções aspiradas acima do cuff foram altamente preditivas de sucesso. Isso é uma situação que você vê com muita recorrência. Você vai desinsuflar o cuff na CTI pela primeira vez. Você desinsuflou, aí você fala assim, o paciente está seco, né? Como é que tá? Ah, tá seco. Não saiu nada. Isso é um bom sinal. Agora você vai desinsuflar, o paciente está muito secretivo, você precisa aspirar, o paciente tosse muito. Isso não é um bom sinal. É um sinal que não é preditivo de sucesso, como ele mesmo já citou aí na introdução. O uso de uma estratégia de desinsuflação precoce do cuff resultou em uma diminuição de tempo de internação de UTI de 28 para 45 dias e no número médio de dias de traqueostomia, de 16 por 38. Então, isso é um outro conselho que eu deixo para vocês. O quanto antes vocês começarem a desinsuflar o cuff, melhor. O ensaio clínico, comparando, que o ensaio clínico é um estudo difícil de fazer, quem trabalha com pesquisa, e tem muitos critérios, então a gente deve levar em consideração os ensaios clínicos que a gente tem, são poucos na fonoaudiologia, mas a gente tem alguns, né? Comparando a desinsuflação do cuff e a insuflação do cuff durante testes de respiração, só durante os testes de respiração espontânea, descobriu que a desinsuflação do cuff resultou em um tempo de desmame significativamente mais curto, de 3 para 8 dias, com uma incidência significativamente menor associada à infecção respiratória. Então, só você desinsuflar o cuff, você já está ajudando o paciente a reduzir esse processo. A presença do tubo de traqueostomia com cuff altera a fase faríngea da deglutição. Isso foi uma das hipóteses dele. Acredita-se que seja o resultado de uma ancoragem da traqueia, dos tecidos anteriores do pescoço, resultando em uma redução da elevação e movimento anterior da laringe, fechamento descoordenado da laringe e obstrução esofágica pelo cuff no esôfago proximal e hipofaringe. Todos esses dados vão ser refutados por artigos que vocês podem procurar, mas era a hipótese do autor e a gente ainda tem muitos trabalhos que acreditam nesse tipo de situação. Outras razões, incluindo a disfunção oromotora, o paciente não fala, enfim, a sensação prejudicada, podem contribuir para a deglutição desordenada em pacientes traqueostomizados. Então, reforçando, não tem nada para fazer, vamos fazer a terapia oromiofuncional para a gente poder melhorar o processo desse paciente. Durante o processo de desmame do tubo de traqueostomia, a pontuação contínua no desempenho da deglutição é recomendada. Então, ele precisa ir melhorando a deglutição à medida que ele vai caminhando no processo de decanulação. Ou esse processo não pode continuar. Quando o paciente parece ser capaz de tolerar as secreções, isso é um fator muito importante, sem dificuldade, o cuff é desinsuflado totalmente e é realizada uma avaliação de deglutição com alimentos e líquidos de várias consistências. Ou seja, para você partir para uma avaliação de alimentos, não estou falando de estímulo gustativo, eu estou falando de uma avaliação formal com alimentos e líquidos, o paciente precisa, primeiro, estar dando conta das suas próprias secreções orais. Saliva, né? Diga-se de passagem. Se qualquer sinal de aspiração franca for observado, o cuff é imediatamente insuflado e a gente vai recomeçar esse processo. A hipótese do estudo é que a pressão do cuff no tubo de traqueostomia pode influenciar a recuperação da deglutição e eles estudaram a influência dessa pressão no reflexo eliciado em pacientes traqueostomizados. Esse estudo é muito bom, tá? Gostei muito da condução pelo autor. Foi demonstrado que o aumento da pressão do cuff do tubo de traqueostomia influenciou, então eles mostraram isso,
os componentes sensoriais e motores do reflexo de deglutição. Então, se o paciente está com o cuff insuflado e com uma pressão muito grande, esses processos vão estar alterados. O reflexo de deglutição foi progressivamente mais difícil de ser eliciado com o aumento da pressão do cuff e, quando ativado, a atividade motora resultante da deglutição foi deprimida. Esses achados sugerem que restrições mecânicas periféricas e uma inibição controlada centralmente pode estar envolvida na deteriorização induzida pelo aumento da pressão do cuff no reflexo de deglutição, tá? Então, não tem isso de fono, não mexe em cuff. Pelo amor de Deus, vocês precisam. Vamos fazer curso, vamos conversar com a equipe. A gente tem sempre uma pessoa que ajuda a gente nesse tipo de início, quando a gente está começando. Mas a gente precisa manejar esse cuff para a gente conduzir bem o nosso trabalho. Mesmo que no início a gente chame um fisioterapeuta, chame um enfermeiro para ajudar, mas a gente precisa fazer esse tipo de processo para a gente conduzir adequadamente. A frequência da elevação laríngea reduzida e a expiração silenciosa mostrou-se maior quando o cuff é insuflado. Isso foram as conclusões do estudo, tá? A desinsuflação do cuff reduziu o risco de aspiração para o bolus líquido e melhorou a expulsão laríngea durante a deglutição. As observações sugerem que a inibição central do centro de deglutição provavelmente está envolvida na deteriorização da deglutição pelo aumento da pressão do cuff. Eu acho que esse eu acho que tá junto com o anterior, né? Eu acho que esse slide duplicou. Esta observação está de acordo com estudos fisiológicos que demonstraram que as entradas sensoriais de receptores periféricos, afetam o controle da deglutição. Então, por favor, né? Esse é um estudo de 2007 que vai contradizer exatamente o que o estudo anterior falou, tá? É um estudo clássico, que norteou várias pesquisas depois que ele saiu, várias falas de pessoas importantes no Brasil seguiram esse estudo. E eu quero chamar a atenção para algumas coisas que a gente tem que ser crítico quando a gente lê os artigos, tá? Pela primeira vez, são dados do artigo, tá? Com dados videofluoroscópicos objetivos, foi demonstrado que a presença de um tubo de traqueostomia não alterou significativamente dois componentes importantes da biomecânica da deglutição: o movimento do ocioide e a excursão laríngea, tá? Mas quando você vai ler o estudo com detalhes, o que você observa? Ele foi feito um estudo prospectivo, parabéns, né? Não é um estudo retrospectivo, ponto para eles. Estudo videofluoroscópico da deglutição, ponto também. Mas eles fizeram só em apenas 7 participantes, tá? Apenas 5 homens e 2 mulheres. E vamos observar o critério de seleção da amostra: a ausência de história de câncer ou cirurgia de cabeça e pescoço, tudo bem, cognição normal e deglutição normal, gente. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? A presença da traqueostomia vai impedir da gente alimentar o paciente? Não, desde que ele tenha uma deglutição normal. E quem vai determinar se aquele paciente com traqueostomia tem uma deglutição normal, tinha uma disfagia prévia, tem maior risco, está com uma cognição que favoreça ele executar uma manobra ou não? Somos nós, tá? Esse é o estudo do professor Shakir, que eu falei antes, que ele já, em 1995, ele já dizia que ele disse 2 coisas muito importantes nesse estudo. A duração do fechamento das cordas vocais em pacientes com traqueostomia é significativamente menor em comparação com controles normais. Então, vale aqui, isso é uma coisa que eu tenho, eu carrego esse estudo debaixo do braço há muito tempo, então eu sempre reforço o fechamento dessa glote em paciente traqueostomizado, pelo menos no início, tá? E outra coisa que ele chama atenção é a fisiopatologia da expiração da deglutição em pacientes com traqueostomia parece ser multifatorial. Então, nunca é unifatorial, tá? É um estudo antigo, mas que chama atenção para 2 coisas que a gente tem que trazer até hoje. Esse é um outro estudo que é de 2012, que ele vai mostrar justamente o movimento, né, da traqueostomia e vai também refutar os primeiros estudos. Ele vai dar outro grupo, né, de porcentagem para aspiração no grupo dele. E ele está associando a disfagia, como todos os outros: diminuição da elevação laríngea, obstrução da via aérea pelo cuff, desestabilização laríngea, enfim, né? Só que ele achou resultados contrários.
Alguns estudos não encontraram aumento na incidência da aspiração após a traqueostomia em pacientes com várias doenças, tendo utilizado o fibroscópico para avaliar endoscopicamente a deglutição. Isso também é um fato de crítica, né? Você já está avaliando como a deglutição? Só com Blue Dye test, né? Se a colocação de tal tubo afeta o risco de aspiração ou a biomecânica da deglutição, ainda é pouco compreendido. Ainda nessa época era pouco compreendido e hoje eu ainda digo que ainda é pouco compreendido. Diante disso, eles utilizaram videofluoroscopia para investigar prospectivamente as alterações cinemáticas da deglutição em pacientes com a traqueostomia sem. E a hipótese era aqui de que a coordenação da fase da deglutição faríngea, incluindo elevação laríngea, constricção faríngea, abertura esofágica superior, pode ser afetada pela traqueostomia, tá? E esse estudo mostrou que os parâmetros relacionados à elevação laríngea, constricção faríngea, abertura esofágica, foi de forma significativa entre pacientes com traqueostomia e sem. Eles não foram alterados, tá? Então, ele refuta, como eu falei, os dois artigos anteriores. Recentemente, vários estudos descobriram que a traqueostomia não estava associada a um risco de aumento da disfagia. Aí isso faz a gente se questionar. Será mesmo que é a traqueostomia? Ou será que eu estudo a situação geral do paciente? A gente tem que ser muito crítico quando a gente olha para o nosso paciente. O nível médio de penetração e expiração no exame endoscópico desse estudo não foi afetado pelas condições de oclusão, como tubos abertos, fechados, com válvula, enfim. E ele fala que os trabalhos citados têm várias restrições, como amostra reduzida, evidências objetivas escassas, enfim. É um mal de todos os nossos estudos, né? A gente tem dificuldade de fazer amostras grandes, de fazer uma avaliação ouro, né? Uma videofluoroscopia. Então, como é que deve ser essa avaliação da deglutição no final das contas? Por causa da alta taxa de expiração, uma avaliação completa por um especialista em disfagia, ela é sempre indicada. Existem algumas considerações distintas nessa avaliação. O diagnóstico médico tem que sempre ser levado em consideração. O nível de consciência, a função respiratória, os medicamentos que esse paciente está usando, quando, como e por que o tubo de traqueostomia foi colocado, número de intubações e tubações, tamanho do tubo, presença ou ausência do cuff, se o paciente tiver em ventilação mecânica, configuração de ventilador, se ele está em módulo assistido, ele está, enfim, função da deglutição anterior, como ele estava antes daquela traqueostomia, se ele tem uma possibilidade de ter piorado o que ele já tinha, e os meios atuais de nutrição, claro, né? O paciente pode ter uma sarcopenia, enfim. Para avaliar a função laríngea, que eu acho que quando você pensa em avaliação, o seu órgão principal é a laringe. E é importante para auxiliar a determinação dessa segurança alguns fatores. Para avaliar a função laríngea, o cuff deve ser sempre desinsuflado de acordo com a orientação da equipe. Não tem como a gente avaliar a laringe com o cuff insuflado, né? A desinsuflação do cuff permite que algum ar escape para as vias aéreas superiores e você possa ver a coaptação glótica, a emissão vocal, enfim. A força de tosse e as alterações vocais, principalmente após o fornecimento da ingestão oral, uma voz molhada, alteração vocal, uma voz soprosa, que você pode sugerir que aquele paciente não está com uma coaptação adequada, são importantes informações para ajudar a avaliar se o alimento ou líquido está sendo ingerido com segurança. Como é que é o processo dessa decanulação que eu sugiro para vocês? O redirecionamento do fluxo de ar para as vias aéreas superiores é um dos principais objetivos do processo de desmame da traqueostomia. Eu não tenho o que fazer, vamos fazer isso aqui. A gente tem que começar a direcionar o ar para supraglote. Uma vez que o paciente tenha tolerado a desinsuflação completa com conforto, avalia-se a possibilidade de ocluir a traqueostomia. Como? Gente, como vocês conseguirem, com o dedo, com o êmbolo da seringa, quem tiver a válvula de fala. Eu já ocluí traqueostomia com gaze como é que é? Para colar, gente, perdão, esqueci. Ai, que a gente bota no paciente no internado, esqueci, aquela fita branca. Ai, esqueci. Alegra, me ajuda. Micropore? Isso, micropore, fugiu da mente agora. Então, essa oclusão tem que ser da maneira que vocês conseguirem, sabe? O importante é o objetivo, né? O fim justifica os meios em alguns momentos. A oclusão digital, às vezes as pessoas relegam, mas ela é uma grande auxiliar, porque ela vai favorecer períodos curtos, combinados com a fala,
passam uma sensação de segurança para o paciente mais ansioso, que não consegue ocluir, ele vai tendo confiança com a oclusão digital. Então, não deixe de utilizar se você não tiver outro meio. A válvula de fala, normalmente a Passimoir que a gente utiliza, ela pode ser assim, utilizada para pacientes traqueostomizados que respiram espontaneamente ou uma ventilação mecânica. Também é um grande auxiliar para quem tem, né? Apesar de cara, ela é um grande auxiliar. E a oclusão completa, normalmente com o êmbolo da seringa, quem não tem os outros mecanismos, proporciona a inspiração e expiração quase normais e é o último teste para decanulação, tá? O paciente, posso tirar a cânula, Andressa? Ele está com a traqueostomia ocluída há quanto tempo? 24 horas? Deitou? Ele ficou deitado com a traqueostomia? Vocês não podem deixar de responder essa pergunta. O objetivo de todo o processo é restaurar a fisiologia normal, possibilitando o direcionamento do ar para as vias aéreas superiores. Nós somos fonoaudiólogos, é só a gente pensar em fisiologia normal. Capacidade de avaliar as mudanças de qualidade vocal, força de tosse, melhoria do reflexo de tosse, melhoria da sensibilidade laríngea, restauração da via aérea subglótica. A gente pode utilizar manobras, por que não? A gente tem tantas manobras. A gente pode utilizar com o dedo e fazer uma supraglótica, uma deglutição de esforço. E a gente não pode deixar de falar, né, que devido às altas taxas de expiração e a expiração silenciosa, quem tiver essa possibilidade, as avaliações instrumentais são fortemente recomendadas. O uso da deglutição de bário modificado, a videofluoroscopia, ou uma avaliação endoscópica flexível, a naso, são um padrão ouro para quem tiver a possibilidade, a gente sempre recomenda. Os pacientes com traqueostomia em ventilação mecânica apresentam risco elevado de disfagia e respiração. Isso é um dado e a gente não pode deixar isso não tem dúvida, né? A avaliação adequada da deglutição pode ajudar a determinar a segurança da deglutição a fim de avançar para uma dieta. Estudos modificados, com a modificação de deglutição de bário, dietas com diferenças consistentes enfim, ainda são fortemente recomendados em todas as populações. A gente precisa de estudos ainda nessa área para determinar várias coisas que a gente precisa saber. Um grupo de risco, uma intubação orotraqueal por mais de 48 horas, a disfagia prévia, como eu já falei várias vezes aqui, uma patologia de risco para disfagia, um paciente muito astênico, com uma atrofia muscular muito grande, tem que chamar a atenção de todos vocês, tá? E, por fim, eu quero falar sobre o teste que a gente utiliza muitas vezes nossos CTIs, para quem não tem uma nasofibroscopia, que é o teste de corante azul. Ele é muito antigo, tá? De 1973. E o clássico dele é o goteamento de 4 gotas, tá? No dorso da língua. E a aspiração deve ser realizada de 4 em 4 horas por 2 dias, por 48 horas. A gente não faz isso. A gente tem que colocar a mão na consciência que a gente não faz isso, né? E o teste modificado é quando a gente utiliza diferentes consistências, enfim, aumenta o volume, tá? Quais são as vantagens desse teste? Nossa, ele é muito criticado. Tem vários artigos que falam que ele não tem sensibilidade, que ele não tem... A confiabilidade é baixa, mas ele tem uma facilidade de aplicação à beira do leito. Ele tem uma maior confiabilidade no positivo. Eu quero chamar a atenção disso para vocês. O paciente que sai azul para traqueostomia, ele aspirou, ponto, então não tem dúvida. Agora, o paciente que não saiu, a gente tem que pensar assim, será que não saiu por quê? Né? Então, ele tem mais chance de um falso negativo, se você for pensar pela sensibilidade e especificidade do teste, tá? A professora Logman, em 1998, já sugeria que resultados positivos com pequena quantidade de secreção azulada pode ser consequência direta dos efeitos do fluxo normal das secreções que promovem a umidificação da traqueia. Outra possibilidade é a pressão positiva criada pelo catéter de aspiração. Então, quando a gente for avaliar um teste desse, por favor, bom senso, tá? Esse é o último estudo que vai falar, claro, que a presença de uma equipe multidisciplinar ela é importante para todo o processo de decanulação e a gente tem que falar um pouquinho só da reabilitação fonoaudiológica, tá? Eu trouxe aqui um artigo da professora da professora Furquim, que ele vai sugerir um programa de reabilitação, tá? Ela executou com eles deglutição de saliva,
exercício de fortalecimento de lábios, língua e bochechas. Ela executou os mesmos exercícios para todo mundo, para ela ter algum tipo... Oi? Olha só, Hum. pelo que eu estou vendo, os profissionais estão ávidos por essa parte que é desse programa de reabilitação. Eu vou te pedir para falar um pouco mais devagar, tá bom? Tá. É porque eu estou preocupada com a hora, mas eu não vou Não se esquecer da hora. preocupe com a hora, porque Esqueci pelo da que eu hora. estou entendendo, a sua apresentação está riquíssima, está densa, com muito conteúdo. E aí eles não conseguem anotar. Então, essa é uma parte que eu estou percebendo que há um interesse bem, assim, forte. Então, se você puder falar dessa parte um pouco mais devagar, explicando, Então, vai vamos lá. Vou tentar, hein? Você me puxa minha orelha de novo. É um programa que eu gostei de eu queria trazer esse artigo para vocês, porque às vezes a gente fica sem opções de um programa terapêutico, né? E foi um programa terapêutico brasileiro que a gente utilizou aqui na nossas CTIs, com a nossa realidade, com a nossa população, com o nosso perfil de paciente, porque muitas vezes o nosso paciente tem uma condição socioeconômica diferenciada, ele tem um nível socioeconômico diferenciado, e a gente tem, às vezes, dificuldade de instalar algum tipo de manobra com paciente com nível de consciência reduzido, enfim. Então, isso foi um teste que foi feito aqui e a gente sabe que deu certo. Então, o que ela propôs para esse grupo de pacientes? Deglutição de saliva, simples, exercício de fortalecimento de mobilidade de lábios, língua e bochechas, aquela melhoria da mobilidade oral que a gente já faz normalmente, que ele pode ser feito inclusive na ventilação mecânica, já antecipando um processo do cuff, né? Estimulação tátil-térmica, manobras posturais, qualquer tipo de manobra postural, eu acho que ela treinou todas, tá? Ela não é específica, mas eu acho que ela treinou todas. A sustentação da vogal I e curvas melódicas, quando ela podia fazer o paciente vocalizar. Exercício de adução de pregas vocais. Eu, particularmente, sempre uso empuxo nesses pacientes, principalmente quando eu vejo que a voz está alterada, uma voz mais soprosa. Mesmo que seja 1, 2 dias, eu tento melhorar a coaptação glótica com empuxo, tá? Mesmo que eu faça a pressão contrária, eu peço para o paciente puxar na cama, enfim. Mesmo que não tenha a pressão dos braços, eu tento fazer uma plosiva mais forte, né? Exercício de tosse, ele tem que treinar a tosse e deglutição com esforço. E ela treinou também a terapia direta, deglutição com alimento, com consciências pastosas e líquidas, enfim. Então, isso foi um programa que ela treinou com os pacientes. E o que ela viu é que esse estudo demonstrou que a intervenção com tratamento fonoaudiológico em pacientes com TI, submetidos à ventilação mecânica, foi factível e pode ajudar a melhorar a função da deglutição e a gravidade da disfagia. Então, vocês podem ver que é um programa simples e que eu acho que, não sei se todos, mas a gente consegue elencar alguns ali, mesmo que quando o paciente está mais debilitado, e ela teve sucesso na reabilitação desses pacientes. Então, é uma amostra que a gente consegue fazer aqui, mesmo em situação, às vezes, precária, né? Simples, a gente não tem muito o que fazer com aquilo ali, né? Esse estudo é o do grupo dos multidisciplinares. Só chamar a atenção aqui que eles colocaram no grupo como profissionais que são primordiais: os médicos, os fonoaudiólogos, fisioterapeutas e enfermeiros. E eu acho que fica bem claro, depois de tudo que a gente conversou, né? Os médicos com essa parte diagnóstica toda da patologia em si, os fisioterapeutas com esse desmame ventilatório, os enfermeiros que são sempre muito aliados em todo o processo de você monitorar a secreção, monitorar se o paciente tem uma situação de um Blue Dye positivo que você não está vendo. Então, esse é o grupo mínimo que a gente considera para um manejo de uma traqueostomia, tá? E aqui, o que eles falam de critério de sucesso? Outros critérios de sucesso, mas tem alguns aqui que são novos, né? Não dependência da modificação da ventilação mecânica, avaliação prévia da deglutição, pelo menos 8 pontos na escala de Glasgow, ninguém tinha falado na escala de Glasgow até agora, nos estudos que a gente viu. Estabilidade de frequência cardíaca, não dependência de drogas vasoativas, temperatura inferior a 38 graus, a gente às vezes esquece de ver se o paciente está com febre. Presença de reflexo de tosse espontâneo, a habilidade no manejo das secreções, estar traqueostomizado há pelo menos 7 dias. Olha que coisa interessante. O paciente que teve uma traqueostomia e você tentou tirar logo depois, ele não teve sucesso.
frequência respiratória abaixo de 20 ciclos por minuto, saturação de oxigênio acima de 90 em ar ambiente e nível de consciência alerta e colaborativo, tá? E todo mundo desse grupo que teve esse tipo de critério teve sucesso na decanulação. Eu acho que eles vão se repetindo, né? E você pode vendo que os critérios vão começando a se repetir. Desinsuflação de cuff, avaliar a permeabilidade das vias aéreas. Todos esses critérios a gente já conversou um pouco aqui. Esse é um outro estudo brasileiro da professora Laélia, de Minas Gerais. E ela viu aqui quais foram os preditores, né? Porque a gente viu um preditor internacional, vamos ver um preditor de sucesso brasileiro. Do que foi preditor de sucesso para o nosso grupo de pacientes para o sucesso da decanulação. A deglutição funcional, então, foi primordial para o sucesso da decanulação. Deglutição espontânea de saliva, blood eye test negativo, dieta por via oral, capacidade de manejo das secreções. A ausência da alteração vocal, maior nível de consciência, tosse eficaz, a ausência de secreções abundantes, uso de válvula de fala, tolerância ao balonete desinsuflado, troca de cânula parametálica, não tinham infecções ativas, não fizeram uso de oxigenoterapia. Esses foram os critérios que ela incluiu aqui no estudo dela e que ela viu que foram preditivos de sucesso. Então, como a gente falou antes, todos eles estão se direcionando para os mesmos grupos, apesar de serem estudos de países diferentes, né? Muitos indivíduos que necessitam de uma traqueostomia têm risco aumentado de distúrbio da deglutição, ressonância de disfagia não documentada que existia antes da traqueostomia devido às sequelas médicas, neurológicas e cirúrgicas. Consequentemente, a incidência de aspiração pode ser incorretamente atribuída a uma traqueostomia. Uma falha fundamental nos primeiros estudos foi que nenhum dado de aspiração pré-traqueostomia foi relatado. Nenhum desses estudos teve esse relato. Então, a gente tem que começar a ter esse olhar agora para os próximos estudos, tá? E aqui eu trouxe alguns vídeos. Agora acabou, tá? Acabou a teoria. Agora são os vídeos que eu botei no final, porque eles estavam dando erro, eles estavam distribuídos ao longo da apresentação, mas eu coloquei no final para vocês verem algum tipo de parte prática, né? Da gente atuando efetivamente. Então, aqui a cânula plástica, vocês conseguem... Deixa eu tirar para vocês ou conseguiram ouvir o som. Tá vendo que ela tá aspirando? Então, ela tirou a subcânula e colocou de novo, né? Você vê que um paciente está de sonda, ele está aqui num pós-operatório de cabeça e pescoço. E aqui uma situação que me dá bastante angústia, eu não gosto disso, mas eles fazem com bastante frequência, que é dar um ponto na pele. Vocês estão vendo? A traqueostomia está presa na pele. E o paciente às vezes se queixa disso, né? Tá aqui com bastante cialorreia, olha, uma saliva aqui, uma gás contendo a saliva. Então aqui, olha, ele vai... Acho que é o mesmo vídeo. É o mesmo vídeo. Aqui ele vai aspirar, pra gente poder ver. Olha a tosse. Vê que uma tosse não é muito forte, né? Você vê que ela foi lá embaixo e ele teve uma tosse até bastante fraca, né, para o estímulo, né? Ela vai limpar aqui um pouco de sangue, viu? Aqui é um outro mecanismo que de aspiração, é uma aspiração fechada, né? Ela é mais segura para essas situações de Covid, tá? Porque você tem menos aerolização, ó. Então, aqui, ó, eu acho que ele tá com barulho da Você vê que esse é um rapaz jovem, é trauma, tá? E tá saindo sangue, tá vendo pela aspiração frequente. Ele tá aqui na macronebulização. E você vê que o catéter, ele não tem contato com a mão, né? Você vê que ele tá envolvido num plástico. Então, ele tem... É tudo fechado, o circuito. Ele não tem possibilidade de aerolização, tá? Aqui, olha, ela vai fazer a insuflação ela vai desinsuflar o cuff. Você vê que logo depois que ela desinsufla o cuff, ele tem um acesso de tosse. Isso é um bom sinal, porque ele tá com a sensibilidade local, né? Aí aqui ela fechou, ó. Ela tá fechando o sistema. E ela vai aspirar, olha.
e ela segura, tá vendo a cânula para ela não voltar, né? Porque faz pressão. E você vê que aquilo ali fica ali preso e a aerolização realmente é bastante reduzida. Esse é um sistema bom para esse momento que a gente está vivendo. A gente tosse, né? Isso é ótimo. A presença de tosse é ótima. E aqui, eu acho que eu diminuí. É uma voz, para vocês avaliarem uma voz num paciente tracostomizado. Longo é e longo, todos longos. Bem longo. Respira devagar, relaxa aí. Isso. Olha. Não, foi isso que eu pedi, eu quero. Aí para, respira. A cirurgiã falando dele. Vocês verem a alteração da voz, né? Força que ele faz. E agora agora fala assim, doutor Rafael, eu consigo longo é e longo. Aqui. Esse ainda de cânula, com sonda. Olha a voz muito soprosa. Imagina como é que não tá essa coaptação glótica. Tá bom. Qual a idade? 46 anos. Você torce pra qual time? Sou Flamengo. Até morrer. Se Deus quiser. Flamengo até morrer. Esse aqui vocês já viram lá. Olha a válvula fechando aqui, ó. 4 de janeiro de 2010. Ó, quando ele expira, a válvula abre, né? Aí continua. Como é que você se sente com a cânula? O que você acha dessa cânula no seu corpo? Acho bem, me sinto bem. É uma das melhores que eu gosto de usar. Sinto falta dela. Aqui o outro, olha. Ah, não, é o mesmo vídeo, ele repetiu. Perdão. Passa. Aqui. Essa aqui, ela tinha acabado de tirar a traqueostomia e eu tava tentando fazer ela ativar a glote. Foi bem no Natal, isso aqui foi dia 25. Então ela deu 24, aliás, ela deu Feliz Natal. Ó. Respira fundo. Feliz! Isso. Respira fundo de novo. Forte, Natal! Isso é também uma situação muito comum, porque o paciente está sem coordenação. Então, você pede para ele encher o pulmão e dar uma pressão para ele poder conseguir produzir o primeiro som, né? Então, aqui só lembrando que toda essa manipulação de aspiração ela tem que ser com critérios de tá e tudo esterilizado, enfim, tem que ser luva estéreo, né? Para não aumentar índice de infecção, enfim. Eu acho que esse daqui não tá falando não, tá? Não, sim. E o que a gente faz quando a gente tirou a cânula? Decanulou. Aqui ela vai fazer uma oclusão da cânula. Aí, ó. Ó. Tá vendo? Sim. Ó. Tá vendo? Aham. Ela vai juntar ali um pouco a pele. E vai colocar o micropore. E pronto. Acabou esta parte do trabalho. Porque o trabalho da fono ainda não acabou. Ficou um curativo enorme, né? Tudo bom, senhor? Tá? Meu Deus, não passa? E eu acho que é isso. É importante a gente ter cada vez mais essa propriedade, esse domínio da traqueostomia. Eu fico muito chateada, eu fico muito triste quando eu vejo um fonoaudiólogo falar que não trabalha com traqueostomia, principalmente quem trabalha com disfagia. Eu acho que é um domínio nosso. A gente tem que crescer para cima dessa área, porque é nosso saber. Eu até não coloquei, mas eu vi alguns artigos que colocavam que a gente tinha que perguntar para o fisioterapeuta se a gente tinha que iniciar diatoral. Né? A gente faz parte da equipe, nós fazemos parte do grupo. Eu acho que não tem, pelo menos o grupo que eu trabalho, eu tenho sorte de estar no meio de pessoas que têm toda essa visão. Ali não tem um profissional que seja mais importante do que o outro. Eu acho que tem momento de cada um atuar. Então a gente tem que estar ao nível de todos,
sabendo um pouco de cada área, um pouco da parte respiratória, um pouco da parte cirúrgica, para que a gente consiga raciocinar a nossa área e fazer bem o nosso trabalho. Agora, eu realmente agradeço a presença de vocês, agradeço a sua disponibilidade, Andressa. Eu gostaria muito, mas muito, que quem ficou aqui até agora pudesse abrir as câmeras para a gente registrar esse momento maravilhoso e essa aula maravilhosa que a doutora Andressa se disponibilizou a dar e foi maravilhosa. Aqui, nós já estou vendo, opa, já estou feliz. Agora melhorou, né? Já estou feliz, porque eu não... Quem me conhece sabe que eu fico louca com essas falar para a tela ruim, não é? fechadas. Eu fico doida com essas janelinhas fechadas, porque é uma característica minha apertar o botão e tirar foto. Eu adoro tirar foto. Então, vamos lá. Estamos na sala 1. Ontem mexeram comigo, brincaram comigo, que ninguém sabe em que sala está, mas eu já disse que, como eu estou na sala 1, vou tirar meu óculos e vou sorrir. Pronto, lá vou eu agora, 1 minuto. Vou para a sala 2. Daqui a pouquinho, que eu vou inserir aqui os novos... Aqui, sala 1, muito obrigada. Agora, quem puder continuar sorrindo, eu agradeço que eu estou na sala 2. Por favor, continuem a sorrir. Não parem de sorrir, você é mais rápida. Sala 3, podem continuar sorrindo, podem abrir. Estou esperando, gente, está abrindo. A Bárbara pode abrir, a Aline pode abrir, a Bernadette pode abrir, a Amanda, você falou comigo hoje, Amanda, abre aí. Flávia, Natália, Bárbara, Aline, todo mundo abrindo as câmeras. Vamos lá? Vou tirar uma foto. Isso, Lucas, muito bom, gostei. Atitude, Lucas, atitude, gostei. Thaís, Natália, Bernadette, Aline. Isso, Nayandra, gostei do nome, Nayandra, adorei. Flávia, vamos lá, cada hora abre. Gente, muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo vocês terem comparecido, ter passado esse tempo conosco. É muito gratificante passar o verão com vocês, calor infernal, mas a gente se distrai, a gente ri e se diverte, não é não? E eu gostaria de dizer que eu estou esperando vocês nos próximos mini-cursos, ainda restam 4, façam as suas inscrições. Muita coisa pela frente. Exatamente. Se vocês ainda não se inscreveram, fonotrade.com.br, coloquem, façam suas escolham os seus cursos, façam suas inscrições. Se ainda não seguem a Fonotrade no Instagram, podem lá seguir, @Fonotrade, Facebook. Aline Prado, um beijo para você, feliz de te ver aqui, adorei te encontrar aqui. Muito obrigada a todos pela presença. Aguardem, nós vamos, até o final do projeto, nós vamos encaminhar, porque vocês perguntam a respeito da gravação, então, até o final do projeto, nós encaminharemos tanto as referências quanto as gravações, tá bom? E os certificados também. Então, um beijo, muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo. Tchau, gente. Beijo, tchau, boa noite. Tchau, boa noite, pessoal.